Meus pais colocaram meu irmão desempregado para morar no meu apartamento sem me avisar. E quando reclamei, dobraram meu aluguel. Eu paguei por 5 anos inteiros investindo na reforma desse lugar, transformei aquele espaço em um lar de verdade e eles simplesmente deram de presente para o filho favorito deles. Mas calma, porque a parte boa dessa história ainda está por vir. Porque quando eu decidi sair, levei tudo comigo. E quando eu digo tudo, é literalmente tudo. Cada móvel, cada eletrodoméstico, cada cortina que eu comprei com o meu dinheiro. E a reação deles foi impagável. Olha, eu sempre fui o filho responsável da família. Sabe aquele que paga as contas em dia, que trabalha desde cedo, que nunca deu trabalho? Esse era eu. Meu irmão, por outro lado, sempre foi o queridinho. Aquele que podia fazer qualquer coisa que sempre tinha desculpa. Quando eu fiz 22 anos, decidi alugar um apartamento dos meus pais. Eles tinham um imóvel vazio e eu precisava de independência. Fizemos um contrato simples, aluguel justo, tudo certinho. Eu pensei que seria bom para todo mundo. Que inocente eu fui. Durante 5 anos, eu paguei todo mês religiosamente. Nunca atrasei um dia. Gastei uma fortuna reformando aquele lugar. Comprei todos os móveis, eletrodomésticos, decoração. Transformei aquele apartamento antigo em algo realmente bonito. Era meu orgulho. Meu irmão tinha 28 anos e ainda morava com os nossos pais. Ele não conseguia manter emprego. Sempre tinha uma desculpa diferente. O chefe era ruim, os colegas não colaboravam, o horário não se encaixava. Sempre algo. E meus pais sempre aceitavam tudo. Então veio aquele dia. Cheguei do trabalho numa sexta-feira, cansado depois de uma semana difícil. Coloquei a chave na porta e já senti algo estranho. Tinha música tocando lá dentro. Pensei que tinha deixado o rádio ligado de manhã. Quando abri a porta, quase tive um ataque. Meu irmão estava sentado no meu sofá, comendo salgadinhos, jogando videogame na minha televisão. Tinha a mala dele no canto da sala. Eu congelei por uns segundos tentando processar aquela cena surreal na minha frente. Ele nem se virou quando entrei. Só disse de boa, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Oi, mano. Mãe não te avisou? Vou ficar aqui um tempo. Avisou? Avisou? Aquele era o meu apartamento. Eu estava pagando aluguel por ele. Senti meu sangue ferver na hora. Liguei imediatamente para minha mãe. Ela atendeu com aquela voz calma dela, como se nada demais estivesse acontecendo. Amor, seu irmão estava tendo problemas com o pai dele, precisava de um espaço. Você tem 2 quartos aí, não custa nada ajudar a família. Eu explodi. Mãe, esse apartamento é meu. Eu pago aluguel. Você não pode simplesmente colocar alguém aqui sem me perguntar. Ela ficou em silêncio por um momento. Depois disse que eu estava sendo egoísta, que família se ajuda, que era só temporário. Temporário, essa palavra me assombrou, porque eu conhecia meu irmão. Temporário para ele significava indefinido. E o pior, minha mãe tinha a chave reserva do apartamento. Ela simplesmente entrou e instalou ele lá, sem permissão, sem aviso prévio, sem nada. Tentei conversar com meu irmão naquela noite. Perguntei quanto tempo ele pretendia ficar. Ele deu de ombros. Sei lá, até conseguir outro trampo. Pode demorar uns meses. Uns meses. Aquilo não era uma visita, era uma mudança completa. Durante 2 semanas, tentei conviver com aquela situação, mas era impossível. Ele não limpava nada, deixava louça suja, comia minhas coisas, não contribuía com nada. E quando eu reclamava, ele dizia que eu estava sendo chato, que era só até ele se organizar. Então veio o dia do pagamento do aluguel. Primeiro dia do mês. Sempre transferia para minha mãe nesse dia. Fui fazer a transferência e recebi uma mensagem dela. Filho, precisamos conversar sobre o aluguel. Meu coração disparou. Aquilo não ia ser bom. Liguei para ela. O que aconteceu? Ela respirou fundo. Olha, com seu irmão morando aí, os custos aumentaram. Água, luz, tudo sobe. Então conversamos com seu pai e decidimos que o aluguel precisa aumentar. Quanto?
Perguntei, já sentindo o golpe vindo. O dobro. Ela disse o dobro. Eu quase deixei o telefone cair. Como assim o dobro? Mãe, eu não pedi para ele vir morar aqui. Vocês colocaram ele. E agora eu tenho que pagar mais por causa disso? Isso não faz o menor sentido. Ela ficou na defensiva. Alguém tem que pagar a parte dele. Seu irmão não tem condições agora. Você está trabalhando, pode ajudar a família. É só até ele se reerguer. Eu estava em choque total. Aquilo era tão absurdo que parecia piada. Deixa eu entender. Vocês colocaram ele lá sem me avisar. Ele não paga nada. E agora eu tenho que pagar o dobro para cobrir a parte dele, enquanto ele fica de boa no meu apartamento? Mãe, isso é completamente injusto. Ela suspirou. A escolha é sua, filho. Se não quiser pagar, você pode procurar outro lugar. Aquelas palavras caíram como uma bomba. A escolha é sua. Ela estava me dando um ultimato: pagar o dobro ou sair, e deixar meu irmão lá de graça. Fiquei dias pensando naquilo. Não conseguia dormir direito. A injustiça era gritante. Eu sempre fui o filho certinho, responsável, e era tratado assim, enquanto meu irmão, que nunca fez nada direito, era protegido e mimado. Conversei com amigos, todos ficaram chocados. Cara, isso é abuso. Você não pode aceitar isso. Sai daí. E foi aí que tomei minha decisão. Se a escolha era minha, eu ia fazer a escolha certa e ia sair, mas não do jeito que eles esperavam. Liguei para minha mãe. Mãe, tudo bem, vou sair do apartamento, vou procurar outro lugar. Ela pareceu aliviada. Ah, que bom, filho, é melhor assim. Seu irmão fica mais confortável. Confortável, claro, tudo pelo conforto do queridinho. Mas eu não contei o resto do plano para ela. Comecei a me organizar em silêncio, aluguei um caminhão de mudança, chamei amigos para ajudar, marquei tudo para um sábado que eu sabia que meu irmão ia passar o dia na casa dos pais. E olha, quando eu digo que levei tudo, eu realmente levei tudo. Cada móvel que eu comprei, o sofá onde meu irmão ficava jogando, a televisão que ele assistia, a mesa da cozinha, as cadeiras, a geladeira, o fogão, o micro-ondas, a máquina de lavar, as camas, os guarda-roupas, cada luminária, cada prateleira, as cortinas, os quadros da parede, até o suporte do papel higiênico, eu desparafusei e levei. Se eu comprei com meu dinheiro, ia comigo. Era meu por direito. Meus amigos estavam impressionados. Cara, você vai deixar o apartamento completamente vazio. Exatamente. Esse era o plano. Eles queriam o apartamento, podiam ficar com as paredes nuas. Todo o resto era investimento meu e ia embora comigo. Levamos o dia inteiro na mudança. Caixas e mais caixas, móveis pesados, foi trabalho duro, mas cada item que saía dali era uma pequena vitória, uma pequena vingança justa. Eu estava recuperando o que era meu por direito. Quando terminamos, olhei o apartamento vazio. Eco na sala, paredes nuas. Nem uma lâmpada deixei. Só a estrutura básica do imóvel. Tirei fotos de tudo. Documentei cada canto vazio. Ia precisar daquilo mais tarde. Deixei as chaves em cima da pia da cozinha. A única coisa que ainda estava lá. E fui embora, para meu apartamento novo que eu tinha alugado, onde ninguém ia aparecer sem avisar, onde eu tinha controle da minha vida. Algumas horas depois, meu telefone explodiu. Era meu irmão, ligações, mensagens, tudo em caps lock. Cara, o que você fez? Cadê as coisas? Tem nada aqui, nem cama, nem geladeira, nem nada. Eu só respondi, levei minhas coisas comigo. Problema? Ele ficou louco. Como eu vou morar aqui sem nada? Não é meu problema, respondi. Você queria o apartamento? O apartamento está aí. Agora vocês podem mobiliar do jeito que quiserem, com o dinheiro de vocês dessa vez. Minha mãe ligou em seguida. Estava furiosa. Como você pode fazer isso? Seu irmão está dormindo no chão. Onde ele vai cozinhar? Como vai guardar comida? Eu mantive a calma. Mãe, eu avisei que ia sair. Levei minhas coisas. É simples assim. Mas você deixou o apartamento vazio. Isso é maldade. Maldade? Maldade? Respirei fundo. Mãe, vocês colocaram ele lá sem me avisar.
Dobraram meu aluguel sem motivo justo. Me deram um ultimato. A maldade não começou comigo. Você podia ter deixado pelo menos o básico. Por quê? Perguntei. Eu comprei tudo aquilo. Reformei aquele lugar. Investi 5 anos ali. Por que eu deixaria meus pertences para alguém que nunca contribuiu com nada? Ela ficou sem palavras por um momento. Estou muito decepcionada com você. Nunca pensei que seria tão egoísta. Sua família precisa de você e você vira as costas. Aquilo me acertou, mas dessa vez eu estava preparado. Mãe, família não é só quando convém. Vocês não me trataram como família quando tomaram essa decisão sem mim. Não me respeitaram. E agora querem que eu seja o bonzinho. Meu pai pegou o telefone. Filho, você precisa voltar atrás nisso. Seu irmão está em situação difícil, não pode dormir no chão. E olha, se você não devolver os móveis, vamos ter problemas sérios. Aquilo soou como ameaça. Que tipo de problemas? Perguntei. Ele hesitou. Legal, isso pode ir para a justiça. Você abandonou o apartamento e levou tudo. Isso pode ser considerado dano. Eu ri, sem humor nenhum. Pai, eu tenho o contrato, tenho todos os comprovantes das minhas compras. Tenho fotos de tudo que levei. Tenho mensagens provando que vocês aumentaram o aluguel indevidamente. E tenho testemunhas da mudança. Pode acionar advogado se quiser. Vai ser interessante explicar a situação para um juiz. Silêncio do outro lado. Ele sabia que eu tinha razão. Juridicamente, eu não fiz nada errado. Moralmente? Bem, quem começou com a imoralidade não fui eu. Só devolvi na mesma moeda. Ou melhor, na mesma falta de consideração. Nos dias seguintes, vários parentes ligaram. Tios, primos, até minha avó. Todos dizendo que eu exagerei, que família perdoa, que eu deveria ajudar meu irmão. Sempre o mesmo discurso, sempre protegendo ele, nunca reconhecendo o absurdo da situação. Mas sabe o que foi interessante? Quando contei a história completa para esses parentes, muitos mudaram de opinião. Espera, eles fizeram isso? Te cobraram o dobro? Sem te avisar que ele ia morar lá? Nossa, isso é sacanagem mesmo. Meus pais não tinham contado a versão completa para ninguém. Só disseram que eu tinha deixado meu irmão sem móveis. Fizeram parecer que eu era o vilão da história. Quando a verdade saiu, o apoio deles diminuiu bastante. Meu irmão tentou me convencer a voltar. Disse que ia procurar emprego sério dessa vez, que ia contribuir, que aprendeu a lição. Mas eu conhecia esse papo, já tinha ouvido 1000 vezes. E sempre terminava do mesmo jeito. Ele voltava para os velhos hábitos. Fiquei firme, não vou voltar. Vocês fizeram suas escolhas, eu fiz as minhas. Agora vivam com as consequências. Se quiserem ajudar ele, ajudem, mas não vai ser às minhas custas, não mais. Essa fase acabou. Passaram-se alguns meses, descobri que meus pais tiveram que mobiliar o apartamento básico para meu irmão. Gastaram uma grana que não esperavam gastar. E meu irmão continuou desempregado. Continuou sem contribuir. Surpresa zero. Eventualmente eles baixaram o aluguel de novo para o valor original. Tentaram me convencer a voltar. Fizemos besteira, admitimos. Volta para o apartamento? Você já conhece o lugar. Eu ri. Conhecer eu conheço. Mas voltar? Jamais. Meu apartamento novo é melhor. É realmente meu. Ninguém tem chave reserva. Ninguém pode simplesmente aparecer. E o melhor, estou pagando para um senhorio que me respeita, que não muda as regras no meio do jogo, que trata tudo profissionalmente. Meu relacionamento com meus pais esfriou bastante. A gente fala, mas não é mais a mesma coisa. Eles não entendem por que fiquei tão magoado. Acham que exagerei. Mas a verdade é que eles mostraram claramente que meu irmão sempre vai ser prioridade. E olha, eu aceitei isso. Não com felicidade, mas com clareza. Sei meu lugar na dinâmica familiar. E sei que preciso me proteger. Porque se dependesse deles, eu ainda estaria lá, pagando o dobro, sustentando meu irmão. Algumas pessoas me perguntam se me arrependo, se acho que fui longe demais. Honestamente, não. Porque aquela atitude foi um divisor de águas para mim. Foi o momento em que decidi que não ia mais ser capacho da família.
Aprendi que estabelecer limites não é ser egoísta, é ser saudável. Aprendi que família deve respeitar, não só exigir. E aprendi que, às vezes, você precisa tomar atitudes drásticas para as pessoas entenderem que você fala sério. Meu irmão acabou voltando para a casa dos meus pais. Chocante, né? O apartamento ficou vazio de novo. Eles tentaram alugar para outra pessoa, mas com a fama que pegou na família, ninguém quis. Medo de que fizessem o mesmo. E sabe o que é engraçado? Minha vida melhorou muito depois disso tudo. Tenho mais paz, mais controle, mais respeito próprio. Não fico mais me sentindo usado. Não tenho mais aquele peso de ser sempre o que resolve os problemas dos outros. Se você está passando por algo parecido, fica a dica. Você não precisa aceitar desrespeito só porque vem da família. Você não precisa se sacrificar por pessoas que não fariam o mesmo por você. E você tem todo o direito de proteger o que é seu. No fim das contas, aquele dia que esvaziei o apartamento foi libertador. Foi minha declaração de independência de verdade. Não só financeira, mas emocional. Foi o dia em que parei de ser o filho bonzinho e comecei a ser o filho que se respeita. E para quem está se perguntando onde estão os móveis agora, todos no meu apartamento novo. Cada peça tem uma história. Cada uma me lembra do quanto trabalhei. E cada uma me lembra do dia em que finalmente disse não. E não me arrependo nem um pouco.